Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Kelly de Sociologia. Na aula passada, nós estudamos sobre as sociedades e as formas de organização da sociedade, da organização social. O tema que nós vamos abordar hoje é estratificação social. Vamos entender o que são os estratos sociais, o que são estamentos, classes sociais, status social e como que tudo isso leva à desigualdade social, tanto no Brasil quanto no mundo. Eu elenquei alguns pontos, vamos acompanhar. Olha lá o nosso tema de hoje, estratificação social. Vamos ver então a definição de estratificação social, os estamentos, as classes sociais, o status social e a desigualdade social. O termo estratificação social ele é usado em sociologia para classificar os indivíduos em grupos de acordo com as condições socioeconômicas em que eles vivem dentro da sociedade. Se trata de uma característica histórica da sociedade e pode ser observada desde o início das civilizações. Não envolve só critérios econômicos. Econômicos são os principais, mas também tem que levar em consideração as crenças, cultura, posição e poder. Normalmente, na cultura ocidental capitalista que nós vivemos, as divisões acontecem em 3 níveis: classe baixa, classe média e classe alta. Desta forma, a sociologia busca entender como uma determinada sociedade se organiza através de uma hierarquia, com suas várias camadas sociais. Estratificação social é um conceito sociológico usado para analisar, interpretar e classificar os indivíduos e grupos sociais com base nos dados das suas condições socioeconômicas comuns. O principal objetivo da estratificação, no âmbito de sociologia, é compreender o funcionamento da organização hierárquica de uma sociedade. Todas as sociedades apresentam algum tipo de estratificação, alguma classificação de acordo com a condição econômica de cada um dentro da sociedade. Elas podem ser simples ou complexas. Ou seja, os indivíduos que compõem um grupo especial social estão divididos em camadas. Quando nós falamos em estamentos, vem a ideia de extrato social. Não vamos confundir extrato social com extrato bancário, uma coisa diferente da outra. Extrato social é a divisão de camadas da sociedade de acordo com a sua renda, de acordo com a sua condição econômica. Olha lá, estamento é a forma de organização social onde a sociedade é dividida em grupos sociais, separado um dos outros por privilégios ou a condição socioeconômica. É normalmente desenhado por um triângulo onde são divididas as classes sociais. Vocês podem já ter visto, é até chamado de pirâmide social, que é o nosso próximo slide. A pirâmide social normalmente mostra as camadas da sociedade, a estratificação, sendo a classe baixa na base da pirâmide, ou do triângulo, a classe média literalmente no intermediário entre o cume e a base, e na base a classe alta. Normalmente a base da pirâmide, a classe baixa, é a maioria da população, uma porção um pouco menor na classe média e uma porção menor ainda na classe alta. A pirâmide social, quanto mais alta a posição do indivíduo na pirâmide, mais acesso a recursos materiais e imateriais esse indivíduo tem na sociedade. Já a base é sempre maior do que o cume. E normalmente significa que as pessoas que estão na base têm menos acesso a esses recursos produzidos na sociedade. Vamos dividir agora o que é status social
e o que é classe social. O status social é um conceito dentro da sociologia que busca posicionar na estrutura social uma determinada sociedade, ou um indivíduo, ou uma família. O status social é a sua posição na sociedade. Em que posição você está é o seu status social. É uma posição de uma pessoa dentro da sociedade, normalmente relacionada à situação financeira. Em que posição você está é o seu status social. A classe social é um grupo de pessoas com padrões culturais, políticos e econômicos semelhante. O fator financeiro é uma característica forte, marcante, na definição de uma classe social. A classe social se refere a um grupo de indivíduos que está no mesmo nível. Então, um grupo de indivíduos que estão no mesmo nível, no mesmo padrão, corresponde a uma classe social ou não. Deu para entender? O conceito de estratificação social foi desenvolvido pelo economista e sociólogo Max Weber e consiste na ideia de separar os indivíduos com características econômicas, sociais, educacionais em alguns grupos específicos e hierárquicos. A estratificação social universal dos nossos tempos modernos, contemporâneos, é classificada em 3 grupos, conhecidos de todos: a classe baixa, classe média e classe alta. De acordo com o país, o seu padrão econômico e social, as classes sociais podem ser divididas assim. As classes baixas apresentam dificuldades em manter suas necessidades básicas, como alimentação, moradia. Além disso, é difícil ter acesso a opções de cultura, entretenimento. Essa é a classe baixa, que na pirâmide social de estratificação fica na base do triângulo. A classe média são as mais comuns dos países, na maioria dos países, e nesse grupo os indivíduos já conseguem ter um equilíbrio econômico, se manter, garantir suas necessidades básicas. Na classe média, as pessoas têm um nível de escolaridade um pouco mais elevado, como o ensino superior, conseguir pagar uma escola para o seu filho. Essa é a classe média, que fica no intermediário da pirâmide. Já a classe alta são os ricos, pessoas que detêm o poder e o dinheiro, geralmente nasceram de famílias já ricas e são detentores de grandes heranças ou fortunas e ficam no cume da pirâmide social. Existe a mobilidade social. Dependendo do tipo de sociedade, se ela for aberta ou fechada, e dependendo se a pessoa conseguir mudar a sua situação econômica, há essa mobilidade. O que é a mobilidade social? É você poder trocar de classe social. Você poder ascender ou decair de classe social. Os indivíduos que pertencem a um determinado extrato social podem ascender ou decair na camada, caso faça parte de uma sociedade aberta. Na sociedade aberta, há essa mobilidade. Você pode mudar de classe social. Numa sociedade fechada, não é permitida essa mudança de camada social, mesmo se você tiver muito dinheiro. Na nossa sociedade moderna ocidental, aqui no Brasil, onde vivemos, é uma sociedade aberta. Então, mobilidade social indica a possibilidade do indivíduo de mudar de classe, de subir de classe, de descer também, às vezes acontece. Existem 2 tipos de mobilidade social. Tem a mobilidade social horizontal e a mobilidade social vertical. Vamos ver os 2 tipos, então. Na mobilidade social horizontal, há uma alteração de posição, a pessoa pode melhorar a sua situação socioeconômica ou piorar, mas não muda de classe social, ela continua na mesma classe social, então é horizontal. Mudou alguma coisa, mas a situação econômica continua a mesma, certo?
A posição social pode se alterar, mas o nível de renda não sofre grandes alterações, então ela permanece na mesma classe social. Já na mobilidade vertical, há uma alteração na classe social. Isso pode acontecer de forma ascendente, de uma classe baixa para uma superior, ou descendente, também acontece, de uma classe alta para uma inferior. E quando muda muito, há uma distância muito grande entre o poder aquisitivo, né, a situação socioeconômica da pessoa, então houve uma mobilidade vertical, certo? Algumas características dessa estratificação, dessa divisão de camadas dentro da sociedade. A estratificação social, ela se baseia nas seguintes características, acompanhe comigo. É uma particularidade da sociedade e não só um reflexo de diferenças individuais. Isso acontece na sociedade, com a dinâmica da sociedade. Recursos materiais e imateriais são distribuídos de modo desigual entre os membros de diferentes estratos ou camadas. A estratificação social possui um caráter hereditário. O que é hereditário? É transmitido de pai para filho, de geração para geração. Ela é universal e variável. Ela envolve desigualdades e crenças. Desta forma, os estudos sobre estratificação social conseguem compreender como fatores como poder, riqueza ou status quo, o status que a pessoa vive, são pontos de distinção entre as pessoas da mesma sociedade. Todos esses conceitos e pontos que elencamos nos forma e automaticamente forma a desigualdade social, que é visível, né? Nós vemos desigualdade social no nosso dia a dia. Quem nunca viu essa grande diferença, essa grande separação num mesmo lugar? A desigualdade social é a distância que separa as classes sociais, da mais rica e da mais pobre. O termo desigualdade social é um conceito sociológico e econômico que designa a diferença existente entre as classes sociais. Esse problema não é um problema só do Brasil, é um problema enfrentado em larga escala, inclusive no mundo. Acontece essa desigualdade social. O Brasil é um país marcado por uma acentuada desigualdade social. Quem nunca viu essa desigualdade social na rua, no seu bairro, na sua cidade? Existe uma presença forte de todas as classes sociais, desde as mais miseráveis até as mais ricas, dentro de um mesmo território. Essa classificação das diferentes classes sociais, o Brasil adotou um critério desenvolvido pela ABEP. A ABEP é a Associação Brasileira de Empresas e Pesquisas, que faz essa pesquisa de classe social ou de extrato social, as camadas. De acordo com o sistema de classificação brasileiro da DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, as classes sociais podem ser divididas ainda em miseráveis, baixa, média média alta e alta. Complexo, né? Eu trouxe um vídeo para assistirmos juntos que sintetiza tudo sobre desigualdade social. Assistam comigo. A desigualdade social é um processo que está dentro das relações da sociedade, presente em todo o mundo e muitas vezes motivada por questões econômicas, de gênero, cor, crença, convívio ou grupo social. Essa desigualdade prejudica o status social das pessoas e limita o acesso delas a uma série de questões, como educação e saúde de qualidade, direito à propriedade, trabalho, moradia,
transporte, entre outras. Muitos teóricos e pensadores tentam entender esse fenômeno. Boa parte deles, em suas teses, culpa a existência da desigualdade social pela má distribuição de renda, ou seja, a concentração do poder econômico. E também apontam má administração de recursos, principalmente públicos, lógica de mercado do sistema capitalista. Quanto mais lucro para as empresas e os donos de empresa, melhor. Falta de investimento nas áreas sociais, em cultura, em assistência à população mais carente, em saúde e educação. Falta de oportunidade de trabalho. Dentro desse tema, podemos analisar, por exemplo, a desigualdade de gênero, vinculada à discriminação de oportunidades, de tratamento, de direitos de liberdade e até a discriminação financeira. Também temos a desigualdade de classes, que está atrelada à questão do pertencimento, muitas vezes colocando capitalistas de um lado e trabalhadores de outro. Por fim, a desigualdade racial, vinculada ao preconceito em diversas esferas da sociedade. É lógico que podemos aprofundar muito mais esse tema, e é por isso que eu deixo o convite de você acessar o canal Politize. Por uma nova consciência cidadã, até mais. Muito bem, gostaram do vídeo? Bem interessante. A pergunta que fica é, você se classifica em qual extrato social? Existe mobilidade para a camada social em que você vive? Toda a sociedade é dividida assim. A dinâmica é feita assim, não tem como fugir. O problema é conseguirmos resolver a parte de desigualdade social. Esse foi nosso tema abordado de hoje. Como atividade, eu deixei para vocês uma pergunta. Vou até voltar lá. Pesquise e me envie no Classroom o que são castas. Na sociedade indiana, na Índia, a sociedade é dividida em castas. Pesquise direitinho e me mande o que são as castas. Como é essa divisão? Como é a sociedade indiana com as castas? Existem ainda as castas na Índia moderna contemporânea? É esse o nosso tema, pessoal. Até a próxima, um grande beijo. Tchau.